pessoas, como eu tô relutantemente contra a exposição da Kabbalah para vocês, mas Deus, ele me visitou. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, como diz Paulo. Porque o que acontece? Quando você é arrebatado para falar com o Eterno, ou fora do corpo ou dentro do corpo, ele começou a me mostrar determinadas coisas. Quando você está ajustado com o Eterno, como a estrela de Davi, dois triângulos, um para cima e outro para baixo, corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, a junção de Deus com o homem. Normalmente, você fica na junção com Deus quando você dorme. Você dorme, você pede perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, você dorme. Ali, quando você dorme, você está ajustadamente com o Eterno. Quando você está ajustado com o Eterno te dá revelações. Às vezes você está sonhando, às vezes é revelação divina mesmo, é Ele que está dando. Por que então, José Aparecido, que isso não acontece todos os dias? Porque todos os dias eu faço oração, eu peço perdão pelos meus pecados. Bom, pessoas, quando você peca, quando você erra, certo? O seu pecado é um pecado individual, ok? Cada pecado é individual. A cristandade ensinou a gente a colocar os pecados num saco e chegar para o Eterno, mostrar o saco de pecado. Ó, Senhor Deus, aqui está o saco de pecado. Eu pequei tudo, me perdoe tudo. Não é assim, pessoas. Porque não é escrito. O pecado não é escrito. Como eu ensinei na Kabbalah, existe um anjo que ele, certo, anota tudo que você faz. De bom, de ruim, o anjo anota tudo que você faz. Então, esse anjo que anota tudo, ele anota pecado por pecado. Ele não anota todos os seus pecados. Ó, ele pecou assim, 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 tá todos os pecados dele aqui e tal. Não, é individual. Cada pecado, cada falta que você faz em relação ao Eterno é anotado. Vocês lembram na Kabbalah que eu ensinei aqui para vocês que existe 3 anjos. Um anjo que quando você nasce toma conta de você, te acompanha a sua vida inteira. Né? O outro anjo, que é o pedra de tropeço, aquele que faz você tropeçar, que te dá a segunda chance de falar assim, ó, isso é certo, isso é errado, ok? Por quê? Porque Deus precisa do seu livre-arbítrio, ok? Isso é a aula passada de Kabbalah que eu dei. E o outro anjo que escreve tudo que você fala. É ou não é verdade? Assim foi a aula passada de Kabbalah, ok? Veja bem, pessoas. Então, esse anjo que escreve todos os seus atos, ele escreve seus atos separados. A cristandade nos ensina que devemos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Porém, fala-se que você deve pedir perdão dos seus pecados tudo junto. Não, pessoas. Quando você pede perdão pelos seus pecados, é 1 a 1. Porque o anjo escreveu 1 a 1. Então, todos os erros que você cometeu durante o dia, né, vem à sua mente, porque o Espírito Santo, o que ele faz? Esse Espírito, ele te mostra a justiça e a verdade. Então, ele te mostra na sua consciência o seu erro. Então, primeiro passo para você estar na junção com Deus e o homem, como a estrela. O primeiro passo é pedir perdão dos seus pecados 1 a 1, como o anjo escreveu 1 a 1 que você fez das suas falhas. Sim, você vai pedir perdão 1 a 1 e você vai selar. Você vai pedir ao Eterno, certo? Que passe a borracha naquele pecado seu, né? E escreva que você pediu perdão, ok, pessoas? Porque no juízo final, quando tudo estiver diante, ele vai abrir esse livro. Então ele vai dizer, não, ele pecou, o sangue cobriu e ele pediu perdão. De qual pecado? Não sei. Porque o Eterno, ele pega esse pecado e joga no lago do esquecimento, ok? Ele jogando no lago do esquecimento, ele, na infinita sabedoria dele, para não ficar com muita raiva da gente, não é? O que ele fez? Eu estou dando essa pausa aqui, gente, é por causa de um detalhe aqui. O que ele fez? Ele criou para ele próprio um lago que é entendido como um lago onde ele esquece. Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, ele vê tudo e todo o tempo ele sabe de tudo. Porém, ele mesmo criou um lago onde ele joga os nossos pecados, onde todos que forem iníquos vão ser julgados nesse lago. É o lago que ele criou para ele, que é o lago do esquecimento. É a única vez que Deus esquece de alguma coisa, é esse lago. Ele criou para ele, certo? Um lago onde ele joga, certo? Aqueles pecados no lago do esquecimento. Então, quer dizer, ele não se lembra mais, porque ali ele não vai te condenar. Porque normalmente o que acontece? Quando você peca diante do Eterno, certo? E quando o Eterno, como eu já disse na Kabbalah, que ele vê você nascer e vê você morrer, ele vê essa linha eterna entre você, do seu nascimento, a sua morte. Então, quando você peca e quando você pede perdão, alguém fez um sacrifício para que você tenhasse esse perdão. Então, na mesma hora, quando você peca, né, e quando ele vai te chicotear, quando ele vai usar todo o poder que ele tem para te condenar, ok? Ele olha, na mesma hora, ele olha para quem? Para o sacrifício que foi feito na cruz. Então, toda vez que você peca, acredite em mim, certo? E você pede perdão, ou antes de você pedir perdão, o que ele vê? Ele vê alguém que pagou o preço por você. Então, ele vê, naturalmente, ele vê Jesus sendo chicoteado. Então, veja bem, toda vez que você peca, lembre-se, alguém está sendo maltratado porque você pecou.
Então, nessa linha tênua da observância do Eterno, ele vê, na hora que você peca, ele vai te punir. O filho, né, entra na frente da chicotada. Não, eu que tenho que ser chicotado, Eterno, não ele, porque eu vou pagar o preço por ele. É por isso que os 24 anciões pegaram e colocaram a coroa nos pés dele. Por quê? Porque só ele venceu. Só ele veio e pagou o preço por nós. Ele e ele mesmo veio para que você tivesse essa absorção. Porque Deus é eterno, Deus é justo, e na justiça dele, ele não pode falhar. Então, dentro da justiça dele, ele coloca, sim, você em julgamento. Então, você pecou. Então, você tem que sofrer uma causa pelo seu pecado. No julgamento do Eterno, você é culpado. Então, quando ele vai te chicotear, quando ele vai dar a sentença que você fez, o Yahush, né, o divino, ou que veio, a ovelha que veio para que o sangue dele pagasse os seus pecados, entra na frente dele. Fala, não, ele cobriu a situação para que você não seja condenado. Então, isso sim, nesse intervalo que você peca, há um intervalo que você pede perdão. Quando você pede perdão, ele naturalmente pega aquilo e joga no lago do esquecimento. Então, muitas das vezes, você não tem uma revelação divina, né? Você não está ajustado com o Eterno, porque você acha que você pede perdão um pecado só. Ah, não, olha, Deus, eu pequei, só me perdoa pelo meu pecado, eu não tinha como, só me perdoa. Ah, porque o sangue de Yahushua, ele cobre todos os pecados. Não, pessoas, porque é individual. Você está pedindo perdão coletivamente, e não é assim que se faz. Você faz o pedido de perdão individualmente, toda a sua falha. Aí sim, Jesus, Deus, Yahushua, Yahweh pega o seu pecado e joga no lago do esquecimento. É como se você desse um tapa, né, numa pessoa, pecou, aí você pediu perdão. Quando você vai dar outro tapa naquela mesma pessoa, é para o Eterno como se fosse a primeira vez. Então é por isso que a ira do Eterno não consuma a gente. Porque você peca, pede perdão. Você peca, pede perdão. Porém, ele só vê quando você pede perdão e ele joga no lago do esquecimento, é como se aquilo fosse a primeira vez para ele. Embora ele fala, olha, peça perdão e não volte a pecar mais. Ok? Por quê? Porque toda vez que você peca e toda vez que você pede perdão, Yahush, ele entra na frente e toma chicotado por você. Imagina Deus vendo o seu filho sendo maltratado todas as vezes que você peca. Vocês entenderam, pessoas? Então a junção do homem com Deus é a estrela de Davi. Davi chegou um certo dia, bem perto ali da sua falência, onde ele ia falecer, chamou o seu filho Salomão e falou, Salomão, coloque esse símbolo, que é essa estrela, certo? De 2 triângulos, no escudo dos soldados de Israel e na bandeira de Israel. Por quê? Deus estava mandando uma mensagem através de Davi para Salomão e falou, Salomão, se você ajustar com o Eterno dessa forma, 2 triângulos, corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, sim, você vai estar ajustado e o seu canal, a sua antena, na Kabbalah passada que eu disse, né, a sua transmissão direto com o Eterno está assim afinada e você consegue localizar a transmissão. Transmissão são ondas de comunicação. Então, se a sua antena não estiver localizada exatamente com o Eterno, na transmissão dele, porque a Torá fala que o Eterno nunca cessa de falar, então ele está sempre falando automaticamente. É nós que não estamos ouvindo, porque nós não estamos sintonizados com ele. Ok, pessoas? Então, quando você deita para dormir, pedir perdão pelos seus pecados, se você não fizer esse pedido individualmente, se você fazer esse pedido coletivamente, separado, um por um, sim, você vai estar na junção com o Espírito Santo, com Deus, onde ele vai poder transmitir para você. Nessa transmissão, ok? O Eterno me deu uma transmissão e falou, Yosef, nós estamos sendo zombados pelas pessoas que acham que você não está dando a fina, a Kabbalah espiritual. Então vamos fazer um teste com esse povo. Fazei prova de mim, ó Yosef. Então ele vai ser a prova financeira. Então aguarde, pessoas. Nós vamos fazer um estudo de Kabbalah sobre o dinheiro, onde você vai prosperar com esse estudo. Você vai saber tudo sobre o dinheiro, sobre este espírito, onde é um ser, ok, pessoas? Porém, o Eterno me disse que você tem que estar preparado para receber essa unção. Se você não estiver preparado, você vai ouvir, não vai pôr em prática, não vai entender e não vai ter unção. Por isso, 2 ou 3 dias antes de eu dar esse estudo de Kabbalah, onde você vai estar preparado para isso, você não vai, sim, ter êxito nenhum. Mas se você estiver com o preparamento que o Eterno disse para que eu falasse para você, certo? Então, você vai estar apto, sim, para receber esse estudo de Kabbalah. Ok, pessoas? Nós vamos fazer, eu vou avisar, vou fazer uma live com todos vocês vão fazer algumas práticas, que é um jejum, né? É uma doação para qualquer pessoa, essa doação vai estar na sua frente, certo? Se for Pix, você vai deixar separado essa doação. Pode ser de qualquer valor, pessoas, vai ser o início da sua prosperidade. Você vai estar de jejum, ok? Quando eu fizer essa live, eu também vou estar de jejum quando essa live for feita. Por quê? Porque Deus está preparando todo o ambiente para que você receba unção.
Ok, pessoas? Você vai pedir perdão de todos os seus pecados, um por um, vai estar pronto, vai estar de jejum, ok? E vai estar na sua mão ou no seu Pix uma doação. Não é para o José Aparecido, tá? Essa doação é para o primeiro que você vê no dia seguinte. Se for eu, se você não tiver ninguém, pode passar para mim, tudo bem. Mas se não, no dia seguinte você vai fazer essa doação, certo? Com a sua mão direita, para que a sua mão esquerda não veja. Até o Eterno disse uma coisa interessante. Peça a pessoa que coloque a mão esquerda para trás, para que a mão não veja. E você vai fazer essa doação. Vou preparar você, o seu coração, para você dar esta doação, para que esta doação vá e volte para você. Vai voltar com bênçãos, tá? Vai voltar assim, com prosperidade para você. Então, pelo que o Eterno disse, né? Nós vamos preparar, eu e ele, vamos preparar essa live. Ela não está na minha mente ainda. Ele ainda não colocou na minha mente, mas vai preparar você. Ele vai costurar o saquetel furado, ele vai preparar você para receber grandes valores. Para quê? Para que você seja um serviçal dele. Porque ele vai te dar para que você doe, né? É medida, recalcada, sacudida. Você sabe o que é isso? Você coloca num saco um monte de feijão, aí recalca, soca ele, né? Sacode para o feijão descer. Aí o próximo que você dá, que transborda, o que transborda não é seu. Quando diz roubais um homem a Deus, sim, roubais nos dízimos e nas ofertas, esse dízimo e esta oferta, ela é para o povo lá de Israel naquela época. Porque as pessoas, essa tribo, né, essa tribo de levitas, eles não tinham terra para plantar. Então, o que transbordava era o dízimo para esse povo. Você hoje, o que transborda desse saco recapcado, sacudido, o que transborda não é seu. O que transborda pertence ao que passa, pertence ao pobre, à viúva, ao estrangeiro, ok? O rabino, o padre ou o pastor, porque é a obrigação de Deus cuidar desse povo. Mas como que ele vai cuidar? Se ele não vem aqui e já dá o dinheiro para a pessoa, não, toma aqui que eu sou Deus. Não, ele usa você. E se ele confiar que você é um ofertante real, ele vai te dar. A sua medida, recaptada, sacudida, vai transbordar, porque o que transborda é a unção da doação, ok? Pessoas, meninos e meninas, eu vou estar nos grupos Vitória Nossa, eu vou estar periodicamente falando um pouco sobre isso, mas você tem que estar preparado para receber essa unção. Essa unção vai mudar a sua vida. A unção da Cabalá sobre o dinheiro. Pessoas, nós vamos dar instruções, ok? Essa instrução é para que você esteja preparado para receber, porque muita semente, às vezes cai em terra árida, às vezes cai na areia, às vezes cai nas pedras, não cai na terra fértil. Essa terra fértil é o quê? É você se preparar espiritualmente para receber aquilo que o Eterno tem para você. Quando você recebe uma semente, e essa semente vai brotar porque a terra está pronta. Como a terra vai estar pronta? Você, em jejum, você sem pecado nenhum, alvejado pelo sangue do Cordeiro, sim, você está unido com o Eterno. Você é a estrela de Davi. Você está junto com ele. Aí sim, ele tem capacidade, possibilidade de colocar essa semente. E essa semente vai sim produzir e produzir frutos. Pessoas, meninos e meninas, aguardem a próxima live, eu não sei se é a próxima, vamos ver o que o Eterno tem, a próxima live sobre a Cabalá do dinheiro, onde ele sim vai ser o seu amigo, o seu escravo, e você vai dominar, e você vai falar, dinheiro, venha, e ele vai vir, dinheiro, a oferta, você vai dar oferta, essa oferta vai rodar o mundo todo e vai trazer uma bagagem muito grande para você. E o seu saquetel não será mais furado. Você vai ter para dar, emprestar. Lembre-se que vou falar sobre o empréstimo. Quando você pede emprestado, você é escravo daquele que te emprestou. Então, tudo isso nós vamos estar falando aqui na sala de live, Grupo da Família, Vitória Nossa. Pessoas, meninos e meninas.